Ninguém pensaria em procurar algo em um pântano perigoso, onde até mesmo uma caminhada é arriscada. No entanto, existem pessoas corajosas que conseguem obter tesouros e muitas outras coisas como recompensa. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos apresentar exatamente essas descobertas. Então vamos partir para uma exploração. O caldeirão de Grundestrup. Em 1891, uma incrível relíquia foi encontrada em um pântano próximo à aldeia de Grundestrup, na Dinamarca. Era um caldeirão de prata, feito por volta do século I a.C. A descoberta do caldeirão foi feita por pessoas que trabalhavam na extração de turfa no pântano chamado Havemose. Eles receberam uma generosa recompensa do governo dinamarquês, mas essa sorte sem precedentes acabou gerando conflitos entre eles. Por outro lado, os acadêmicos obtiveram a maior e mais icônica peça de prata da Idade do Ferro europeia. Esse caldeirão de prata é uma verdadeira obra de arte e, ao mesmo tempo, um quebra-cabeça. Como o caldeirão foi encontrado desmontado, os pesquisadores tiveram que quebrar a cabeça para entender como as peças se encaixavam. Além disso, os motivos nas placas refletem lendas e crenças celtas, o que é muito interessante. Embora o caldeirão tenha sido encontrado na Dinamarca, os estudiosos acreditam que ele foi feito por artesãos em um país distante. Segundo os pesquisadores, as decorações no caldeirão são de origem celta, mas acredita-se que tenha sido feito por trácios. Provavelmente, os celtas encomendaram o caldeirão a estrangeiros. Será que havia serviço de entrega da Amazon naquela época? O Homem de Graubali. Encontrar múmias em pântanos não é raro na arqueologia moderna, mas o Homem de Graubali é uma múmia excepcionalmente bem preservada, revelando muitas informações. A partir do estômago dessa múmia, foram encontradas sementes, grãos e até vestígios de carne, revelando suas preferências alimentares. Essa múmia é um homem de 30 anos que viveu no século III a.C., sem experiência de trabalho pesado e provavelmente sacrificado pelos seus contemporâneos. Imagine como o dinamarquês Tage Busk Sorensen se sentiu quando, em 1952, ao virar um bloco de turfa como de costume, ele se deparou com uma cabeça humana. O que ele descobriu despertou grande interesse dos pesquisadores. Agora, vamos ver como era a aparência dessa pessoa em vida. Ele era bem atraente, não é mesmo? Produtos de bronze da Polônia. Há 2.500 anos, os povos antigos jogaram todos os tipos de tesouros, como joias e utensílios domésticos, diretamente nos lagos. Esses tesouros ficaram submersos por muito tempo, até que os lagos se transformaram em pântanos. A descoberta desses segredos aconteceu quando as áreas pantanosas foram drenadas para fins agrícolas. Isso ocorreu na província de Cujavia-Pomerânia, na Polônia, mas os arqueólogos mantêm o local em segredo e não revelam detalhes sobre o nome exato. É compreensível, pois ainda há uma quantidade considerável de relíquias escondidas nessa região. Já foram encontrados dezenas de ornamentos de bronze, como grampos de cabelo, colares e pulseiras. Além disso, foram descobertos outros objetos feitos de materiais orgânicos, como antigas cordas, que estavam bem preservados no pântano. De acordo com os estudiosos, todos esses objetos eram presentes oferecidos aos deuses pelos antigos habitantes, como forma de se protegerem de invasões de povos nômades e outros desastres. O Torque de Kohard. Às vezes, mesmo que um tesouro esteja adormecido em uma gaveta de uma mesa, ninguém tem ideia de quão valioso ele é. Foi exatamente o que aconteceu quando, em 2009, Ronnie Johnston, da Irlanda do Norte, encontrou uma joia de ouro em sua nova propriedade. Ele havia acabado de comprar um pequeno terreno no condado de Fermanagh e estava usando um detector de metais para explorar a área. Quando ele retirou o objeto recém-descoberto do solo pantanoso, Johnston pensou que fosse uma mola de alguma máquina. Sendo uma pessoa habilidosa, ele a lavou e a guardou em uma gaveta de sua mesa. Somente 2 anos depois, finalmente tudo ficou claro. Enquanto folheava uma revista, Johnston viu exatamente a mesma mola. Tratava-se de um torque de ouro,
uma joia que os povos antigos usavam no pulso ou no pescoço como adorno. No entanto, havia um problema. A peça encontrada por Johnston era de tamanho muito maior. Os estudiosos acreditam que esse torque era usado ao redor da cintura pelo seu proprietário. O que parecia ser uma bugiganga à primeira vista acabou sendo um tesouro de ouro e prata datado de 3.000 anos atrás. Verifiquem se vocês não têm um tesouro semelhante adormecido em suas gavetas. O saltério de Fadam Mori. Qualquer bibliotecário dirá que o melhor lugar para armazenar livros é nas estantes da biblioteca, especialmente os antigos livros dobrados ao meio. No entanto, descobriu-se que preservar esses livros em pântanos também não é tão ruim assim. Em ambientes com baixo teor de oxigênio, os artefatos históricos são preservados em excelente estado e as pessoas só precisam encontrar algo interessante no lodo ou na lama. Isso aconteceu exatamente em 2006, no condado de Tipperary, na Irlanda, quando o operador de uma escavadeira, Ed Forgat, estava extraindo turfa e desenterrou um saltério de aproximadamente 1.200 anos atrás. Esse operador era uma pessoa inteligente e imediatamente cobriu o livro encontrado com terra para protegê-lo dos efeitos prejudiciais do oxigênio. Em seguida, começou uma longa jornada para preservar e limpar esse artefato, o que não foi uma tarefa fácil. Devido ao ambiente ácido do pântano, as páginas estavam em um estado terrível. Então uma foto com mensagem de encorajamento acabou sendo enviada para o Museu Britânico. As palavras escritas eram: mesmo que você ache que hoje será um dia difícil, essa relíquia foi armazenada em um refrigerador e desidratada gradualmente em uma camada de vácuo. Foram necessários 4 anos para secar o livro, mas finalmente o restaurador John Gillis conseguiu ver seu conteúdo. Isso aconteceu 12 séculos depois que o livro foi escrito. A Estrada da Dinamarca. No condado de Longford, na Irlanda, existe uma estrada de madeira chamada Estrada da Dinamarca ou Corlea Trackway, em uma das áreas locais de pântanos. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo quem construiu essa estrada e com que propósito em um local tão remoto, mas a escala do esforço é impressionante. Por volta de 147 a.C., as pessoas locais construíram uma estrada de 1 quilômetro até uma pequena ilha no meio do pântano, e uma estrada de comprimento igual do outro lado da ilha. Cerca de 300 carvalhos foram utilizados apenas para as tábuas, e aproximadamente 1.000 vagões de carga de bétulas foram usadas na parte do trilho da estrada. Nas proximidades dessa estrada, os arqueólogos descobriram mais de 100 antigas trilhas. Por que as pessoas antigas precisavam dessas trilhas? Aparentemente, atravessar pântanos perigosos era importante por algum motivo. Se você tiver alguma ideia sobre o motivo, deixe seu comentário abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários. A Batalha do Vale do Rio Tolense. Entre os séculos 13 a.C. e 12 a.C., houve uma grande batalha nas margens do rio Tolense, localizado na atual Alemanha. Isso foi descoberto porque os vestígios da batalha foram muito bem preservados no solo do pântano. Tudo começou em 1996, quando um voluntário encontrou um húmero. Desde então foram escavados 140 esqueletos, incluindo o de 2 mulheres. Os pesquisadores estimam que o número total de guerreiros envolvidos na batalha seja entre 3.000 e 5.000. Assim, os objetos encontrados no pântano nos ensinaram sobre a maior batalha da Idade do Bronze na Europa. Ainda hoje, os objetos encontrados estão sendo decifrados para compreender o que ocorreu nesse local. A manteiga do pântano. Onde vocês costumam guardar a manteiga? Provavelmente na geladeira, certo? Mas saibam que a manteiga também pode ser armazenada da mesma forma em um pântano. Pelo menos o chefe Kevin Thornton confirmou que a manteiga do pântano, que ficou enterrada na lama por um período ligeiramente longo, há milhares de anos, ainda é perfeitamente comestível. Dê uma olhada neste grande bloco de manteiga do pântano de 2.000 anos atrás. Isso foi descoberto por Jack Conway, enquanto cortava turfa no condado de Meath, na Irlanda. Esses 10 quilos de manteiga parecem ter sido oferecidos como oferenda aos deuses locais. Você gostaria de experimentar um pouco? Pesto. Pesto foi construída no sul da Itália no século 7 a.C.
A cidade, que os imigrantes gregos chamavam de Poseidônia, rapidamente se tornou próspera e poderosa. No período da Roma Antiga, Pesto ainda prosperava, mas durante a Idade Média, a cidade se tornou em ruínas. O sistema de drenagem deteriorou a área e se tornou um pântano. Somente no século VIII, Pesto foi redescoberta pela humanidade juntamente com seus belos templos. É maravilhoso, não é? Estátuas do Pântano. Ao passar pela Reserva Natural Nacional dos Pântanos de Sene, na França, podemos nos deparar com criaturas arrepiantes. Essas criaturas extremamente assustadoras são boas ou más? Mas espere, antes de ficar com medo. São esculturas incríveis criadas pela artista Sophie Prestigiacomo, usando lama e algas. Essas maravilhosas obras de escultura mudam com a natureza e nos lembram que somos parte deste mundo e devemos protegê-lo com todo o nosso esforço. Agora é hora de nos despedirmos de todos vocês. Agradecemos por assistirem este vídeo até o final. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos sempre empenhados em tornar nossos vídeos interessantes e fornecer informações úteis. Obrigado por passar esse tempo conosco. Para todos os curiosos, nos vemos em breve. Tchau!